No mesmo capítulo do Evangelho de Marcos, quando você volta lá no versículos 15 a 20, que fala assim, né, que a semente, a parábola do semeador, a semente que cai num bom solo do coração, onde vai dar o resultado de produção de 30 a 60 a 100 por 1. Produção. A semente da palavra, ela precisa cair num bom solo do coração. É no seu espírito, é no seu coração. Para que você produza. Irmãos, esse princípio é para todos. Então, como está o seu coração em relação à palavra? Né? Aí você vê aqui, né, recapitulando no versículo 28, que nós lemos lá no Evangelho de Marcos, né, que fala, né, que primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga, onde uma semente que foi semeada no coração. Quando eu vou desenvolvendo essa fé ela vai aumentando, a semente vai aumentando. Esse processo faz parte da nossa vida e precisamos ter paciência, e eu, individualmente, preciso desenvolver a minha própria fé. Aleluia! Então, irmãos, fé faz parte também da lei da semeadura. Você está comigo? Olha só que interessante aqui, ó, um versículo padrão que é muito citado no Verbo da Vida, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Você sabe muito bem esse versículo. Diz assim, ó: se alguém... Tem alguém aqui? Cadê alguém? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Fala assim, eu. Aleluia. Graças a Deus tem alguém aqui, né? Se alguém disser, irmãos, ter fé, mas não dizer, não vai acontecer nada. Eu afirmo que você tem uma medida de fé. Lembra que eu falei com vocês? Romanos capítulo 12, versículo 3. Está aí. Mas você precisa... Se alguém disser, acreditar, não duvidar em seu coração, mas crer o que disse acontecerá, assim será com ele. Irmãos, tem que dizer. Agora, eu posso começar, e talvez, se a minha visão for esperar ver alguma coisa, sentir alguma coisa, para começar a falar, irmãos, não vai funcionar. É assim que desenvolvemos a nossa fé. Não sentindo nada, não vendo nada, pastor, tenho dificuldade, é tanta pressão, mas você precisa dizer a esse monte, a esse texto aqui fala, né? Se alguém disser, acreditar, não duvidar em seu coração, mas crer o que disse acontecerá, assim será com ele. Eu creio, irmãos, que esse processo aqui, como o texto fala, está no nível de uma pessoa que já vem desenvolvendo. Mas eu digo para você, mesmo que você não esteja nesse nível, porque dizer, crer com o coração, mas você precisa começar, lançar a semente e dizer. Porque, irmãos, é um processo. Porque, irmãos, se eu não entrar nesse processo, a semente ela não vai germinar. Porque se eu esperar, sentir, porque às vezes as pessoas confundem. Porque ela associa o acreditar quando começar a sentir alguma coisa. Então, pastor, eu estou sentindo um arrepio. Eu estou sentindo porque eu vi uma vaca voando aqui, passou. Às vezes, é sem sentir nada. No seco. Sem o André tocando a musiquinha. Sem a Karine cantando a música que você gosta aqui todos os domingos, só vem domingo. Diga para o seu irmão, é no seco mesmo. Onde o agricultor ele vai preparar a terra, um bom solo, e vai lançar a semente. Lançar a semente é dizer.
Você está entendendo, sim ou não, pessoal? Eu posso começar a dizer sem acreditar. Eu não vou esperar acreditar, ver alguma coisa, começar alguma coisa, ou a semente na mão, começar a germinar na mão. Eu se fosse assim. Se olhar assim, já está nascendo, está nascendo, está nascendo, está nascendo. Cadê? Já está brotando. Claro que tem aquela situação que você deixa a semente jogada lá, algumas sementes começam a germinar alguma coisa. Eu estou falando uma semente que, de repente, você pegou agora ali. Tirou, extraiu naquele momento, né, de um fruto, e você vai plantar. Eu não vou esperar ver germinar para lançar no solo. Eu vou lançar antes. Você está comigo? Então, eu preciso começar, praticar, semear, dizendo. Quantos estão entendendo? Aleluia! O dizer faz parte disso. Então, eu quero já entrar na parte aqui que a gente vai mostrar alguns pontos, alguns princípios aqui fundamentais para que desenvolvemos a nossa fé de uma forma bíblica e colher e ter realmente essa colheita certa. Amém? Então, primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, ó. Semeie da forma que Deus disse. Semeie da forma que Deus disse. Olha que eu coloquei uma nota aqui, ó. Dizer as coisas como elas são não é um método bíblico, salvo se for alinhado à palavra. Então, eu não vou dizer, eu não vou declarar coisas como elas são, a não ser que esteja em linha com a palavra. Então, se você está passando por um problema, uma escassez, uma enfermidade, você não vai chegar assim, Senhor, você sabe, eu tenho essa enfermidade, Senhor sabe que está faltando tudo aqui, que vai embora. Não é uma oração correta. Eu vou dizer assim, como Deus disse, que o Senhor, Ele supre todas as minhas necessidades. Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor é que supre todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe qual é o problema? É que a pessoa fala assim, mas eu estou vendo isso. Não é isso que eu estou vivendo, como é que eu vou falar uma coisa se o que eu estou vivendo é um fato? Irmãos, a fé, ela não nega as circunstâncias. Então, fé é exatamente isso. Você precisa falar, dizer aquilo que Deus disse. Então, eu não vou replicar aquela circunstância, aquela escassez. Senhor, você sabe que a minha vida não dá certo. Você está dizendo. Eu acredito que se o Espírito Santo falasse, se você tivesse uma sensibilidade espiritual, o Espírito Santo, não, eu não falei isso. Você precisa declarar a palavra. De repente, você está olhando para mim assim e falando, pastor, não sabe o que eu estou passando. Aí você começa a declarar assim, olha só, olha a fase, olha o processo. Mas é tão difícil, mas é muito difícil. Bem-vindo. É assim mesmo. Porque se você esperar sentir alguma coisa, ou ver uma luz no fim do túnel, para você começar a acreditar e a falar, isso não é fé. Fé é trazer à existência aquilo que não existe. É trazer, ter convicção de coisas que você, não, de repente, não vê, mas você já chegou para você, você vê antes de acontecer. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É convicção, é um fato, existe, eu tomei posse, vai acontecer. Eu queria ver um amém mais...
cheio de fé. Fé é convicção. Vamos lá. A fé, vou repetir aqui, ó, a fé funciona como uma semente. Se eu não plantar, não vai acontecer, irmãos. Tem um texto muito conhecido aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Abra aí, projete, por favor. Semeie da forma que Deus disse, irmãos. Declare abundância. Amém. Declare paz. Amém, irmãos? Amém. Talvez a sua fé está baseada no quanto você tem na geladeira. De repente, a sua fé hoje está baseada naquilo que você tem na conta bancária. Aleluia. Já viu o crente assim? Quando você percebe que ele está... Cara, ele deve ter ganhado alguma coisa. Está com dinheiro. Né, Igor? Está com dinheiro, alguma coisa aconteceu. Está alegre? Tô, pastor, estou alegre. Falei, rapaz, meu filho, tem alguma coisa, né? Agora aquele crente lá que olha, abre a geladeira, escuta só aquele barulho das garrafas, trim, 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 dá glória a Deus. Senhor, muito obrigado, porque você supre todas as minhas necessidades. Semeie, irmãos. Amém, aleluia. Porque talvez você ainda não chegou naquele nível, mas se você ficar naquele nível inicial, apenas ali, parado, não vai acontecer, irmãos. Movido a sentimento, movido a acontecimentos, precisa ver para crer. Você está comigo? Lucas 17, 6 diz assim, ó. Presta atenção, por favor. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Alguns teólogos aqui até falam, né? Tem versão que fala do tamanho. E se você pesquisar um pouquinho, parece que está tendo contradições. Em alguns casos, Deus até chamava atenção, como aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro começou a afundar, ó homem de pequena fé. Né? Se você pensar, né, porque os palestinos enxergavam, viam, naquele tempo lá só conhecia, essa semente de mostarda era a menor de todas as hortaliças, naquela época que eles conheciam. Então, se você entender que a explicação aqui é o tamanho da fé, pequena fé, não faz muito sentido, porque parece que vai entrar em contradição. Mas a ideia principal desse versículo aqui é mostrar o potencial da semente da mostarda. Como a semente de mostarda. Uma semente, ela pode se transformar em várias sementes. Então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que está dizendo a parte seguinte? Direis, ter fé suficiente, mas não dizer, não vai acontecer. Alô? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, irmãos, circunstâncias. Se você tiver fé como um grão de mostarda, onde você vai precisar semear. E para a nossa vida hoje é exatamente dizer. Eu preciso dizer, porque, irmãos, é muito fácil a gente ouvir isso na igreja. Todo mundo aqui, você tem fé? Eu creio, eu acredito. Mas eu preciso desenvolver praticando. Praticando fé envolve exatamente isso que nós estamos aprendendo aqui. A gente precisa falar. O texto está nos ensinando a falar com as circunstâncias. Escassez, eu digo para você, sai daqui da minha geladeira e vai para o mar. Enfermidade, eu te dou uma ordem.
seja o que for, sai e lança-te no mar. Amém. Pastor, mas eu estou sentindo, eu estou vendo, irmãos, por favor. Não espere receber o fax para começar a dizer. Nem tem mais fax. Ou e-mail. Ou um vaso. Porque tem crente assim, né? Querendo receber um vaso para... Meu Deus do céu. Se acabar os vasos, já era. Diga para o seu irmão, não depende de vaso. Só do outro vaso. Você entendeu, né, irmão? Esperar sentir para dizer, eu preciso ter fé como um grão de mostarda, potencial da semente, onde eu, desenvolvendo, eu vou começar a ver outras sementes. Um grão de trigo, um grãozinho de trigo, eu consigo fazer um pão? Alguém consegue aqui? Um grãozinho? Pastor, eu vou fazer um pão aqui. Alguém consegue? Se esse agricultor for um pouquinho inteligente, ele vai fazer o quê? Fala mais alto. Então, essa medida de fé que está aí no seu coração, o que você tem que fazer? De que forma? Boca fechada não entra mosquito, mas não recebe bênção. Alô? Aí a gente vai sair daquele nível de botar a culpa na doquinha, no pastor, na denominação, e outros, e outros, e outros. Vamos olhar para uma lei que Deus disse que era bom e que funciona. Alô? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Graças a Deus. Porque a fé, ela diz. A semente não produz, a não ser que você plante. Acreditar somente, dizer eu tenho fé, mas você não desenvolve. Você não usa aquilo que já está, que você tem, que é essa semente, como um grão, não vai acontecer. Nesse versículo que nós lemos aqui, de Lucas, é mais ou menos assim a ideia. Ó. Se tiverdes fé como um grão de mostardas, né, que é o texto, né, que nós lemos, e aí eu coloquei dessa forma aqui. Ó, se você tiver fé a ponto de estar disposto a plantar, se tiverdes fé como um grão de mostarda, é como se eu colocasse assim, dissesse assim, se você tiver fé a ponto de estar disposto a plantar. Você está comigo? Irmão, vai acontecer. A palavra, ela produz quando ela é plantada no solo do coração. Você está no bom lugar, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Diga graças a Deus por isso. Então, irmãos, entenda uma coisa. Tem um versículo na camisa, lá atrás no carro. Irmãos, se você não exercitar sua fé, não vai acontecer. Tem a Bíblia aberta lá na prateleira, no Salmo 91. Para espantar o mal lá, o olho gordo da sua casa. Não, deixa aberta no Salmo, cheio de poeira, lembra aquela folha toda amarela? Tá rindo porque já viu isso, né? Toda amarela, quase perdeu o Salmo 91, quando vai abrir, não mexe não, tá quase esfarelando. Eu já fiz isso, já fiz isso. Aberto o Salmo 91 lá, e vai me proteger. Não vai, irmão. Se você pegar a Bíblia lá, ir lá no hospital, né, Valzinho? Vai lá, pega a Bíblia, esfrega na cabeça lá do doente. Vai acontecer alguma coisa?
Não. Não vai, irmão. Não, pastor, mas ela não diz que a Bíblia é uma espada? Cadê a Bíblia? Dá a Bíblia aí. Não, a pessoa quer jogar no chão. Não vou jogar no chão, não. É espada quando ela sai da sua boca. Aí tem lá um versículo na camisa, boné, lá na parte lá do fundo do carro. Irmãos, não adianta. Se ela não estiver na sua boca, no seu coração. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Então, fé é a ponto de estarem dispostos. Você está disposto a plantar? Amém. Aleluia. Irmãos, cuidado com esse negócio de identidade religiosa. Porque a língua ela pode enganar o seu coração. Cuidado. É um tipo de perfil que, assim, ela diz que é uma coisa, mas fala outra. Totalmente incompatível aquilo que ela é. E o apóstolo Tiago fala isso. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Abra aí, acompanha comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, fala que crê, mas diz o contrário. Fala o que vê na televisão, na internet. Diz um monte de coisas que destrói a fé dela. Porque, irmãos, a gente sempre fala isso aqui quando tem oportunidade, né? Os outros ministros também podem até me ajudar nisso. O ouvido mais próximo da minha boca são os meus ouvidos aqui. Você está comigo? Então, se eu entendo que a fé ela vem pelo ouvir a palavra, a incredulidade, ou até melhor, uma fé errada, ela pode vir também ouvindo coisas erradas. Você está comigo? E como nós entendemos que esse princípio, a lei da semeadura, ela acontece também na fé, essa coisa de eu me expor, irmãos, a canais ou situações onde eu só ouço negativo, coisas contrárias à palavra, se eu não tomar cuidado, isso pode comprometer a minha fé. Às vezes nós vemos pessoas mudando o comportamento. O porquê, às vezes, do medo entrar na vida de pessoas? Tem casos que você consegue identificar até por exposição, alguma notícia, alguma informação que ela recebeu. Irmão, isso acontece com todos nós. Se você ficar lá horas vendo uma reportagem no Fantástico, falando de uma coisa terrível, se você não tomar cuidado, aquilo vai mexer com você. E é um processo muito delicado. A gente está vivendo um tempo onde você vê as pessoas falando o tempo todo, né, que qualquer coisa, irmãos, não estou negando circunstâncias e nem menosprezando situações que podem acontecer na vida das pessoas, mas há casos, irmãos, que a pessoa às vezes entra dentro de um fluxo que ela começa a declarar coisas que não existem na vida dela. Porque qualquer coisa, você vê, qualquer coisa, estou em depressão. Ela começa a declarar isso, começa a dizer. E tem uns que ficam até com raiva do profissional, quando vai lá, eu estou com depressão, estou com isso, estou com aquilo, estou com síndrome de pânico. Aí procura lá um profissional. É bênção você procurar um profissional. Aí o profissional fala para você assim, ó, você está bem. Aí você fica com raiva dele. Não, mas eu estou. Você não está, mas eu estou. O crente dizendo. E ele já está no nível que está crendo com o coração, é a convicção. Ele está convicto.
O médico falou que eu não estou, mas eu sei que estou. Não estou dizendo aqui coisas, irmãos, que às vezes o médico pode se enganar, e a gente até pode pesquisar e procurar, às vezes, que é algum equívoco. Eu estou falando de fatos, irmãos, que às vezes se percebe que não existe aquilo, mas ela já tomou posse. É aquele fundamento que ela já gerou convicção. Por quê? Porque o mau desenvolvimento da fé bíblica está exatamente falando coisas que Deus não disse. Às vezes até um simples resfriado. Espirrou agora, peguei uma gripe. Às vezes alguma coisa, um corpo estranho, né? Aí tu vou ficar resfriado. Aí tem uns mais amigos, que eu estou morrendo. Né, Igor? Já fala que está morrendo, eu estou morrendo. Alô? Aí começa lá um corte da empresa lá, mandar embora. Acho que eu vou ser o próximo. A fé diz, vai, continua abrindo essa boca aí, como diz o próprio apóstolo Tiago. É um mero religioso, onde em alguns momentos você diz que tem, mas a boca não condiz aquilo que ele é. Então ele é um religioso. A sua religião é vã. Está ficando esquisito, não está, gente? Então, irmãos, pense uma coisa comigo. Com base nessas informações, e o que o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui, nós lemos aqui, a gente não pode abrir a boca para falar qualquer coisa. Ah, pastor, então eu vou ter que ficar mentindo. Não, irmão, não é isso, não. Às vezes você ouve isso, pastor, mas é fato, eu estou vendo. Ô homem de pouca fé. Alô. Estava lá Jesus com os discípulos no barco, Jesus dormindo lá. Dormindo. Levantou-se uma tempestade. Início de tempestade lá. E os discípulos começou a se ver naufragando. O que eles deveriam fazer? E o próprio Jesus instruiu isso. Era para você dizer a tempestade. Às vezes a gente chora, né? Não é errado chorar, não. A gente sente, às vezes, dependendo da pancada. Mas, irmãos, vamos praticar a palavra. Diga para o seu irmão, vamos praticar a palavra. Vamos desenvolver a nossa fé. Pare de ficar segurando a semente ou comendo a semente. Plante, semeie. Abra sua boca, meu irmão. Uma das armas do diabo não é vir com garfo, aquela capa assim, preta e branca. Um chifre, uma garfada em você. Não, irmão. Vozinho. É aquela cor mesmo, vozinha, isso mesmo. O diabo não vem não assim não, ele vem exatamente soprando no teu ouvido. Tá ruim mesmo, né? É verdade, tá ruim. Ninguém entende a sua situação. Aí você está naquela igreja lá que fala para crer, para declarar a palavra. Pessoal ignorante. Irmão. Aí aquele processo, a pessoa quer desistir. Não está acontecendo nada. Mas o que você está dizendo? Ou o que você está deixando de dizer? Porque, irmãos, começa aqui. Amém? Aleluia. Então, é um princípio que eu e você precisamos pegar com as duas mãos. Então, se o mundo está em situações, né? Então a minha fé não é pautada nisso. Cutuca o seu irmão assim, meu irmão, não durma. Assim, cutuca.
Tem alguém dormindo, uma palavra como essa não consegue dormir, misericórdia. Aleluia. Olha só para você entender. Vamos supor que você está dentro da sua casa está trancada. Está dentro de casa. Aí um cachorro começa a latir na porta da sua casa. Uau, 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 uau. A ponto de que, se você analisar o nível de ruído, né, do latido dele, a impressão que tem é como se ele estivesse dentro da sua casa. Mas ele não está na sua casa. Aí você pensa assim, caramba, a porta está fechada. Mas o barulho está muito alto, acho que ele está aqui dentro. Aí você começa a acreditar que o cachorro está dentro da sua casa. É exatamente isso com relação à nossa vida espiritual. Às vezes a gente escuta ruídos. E parece que já está com você. E parece que vai acontecer. E parece que vai dar ruim. Irmãos, mas você está em Cristo. Aí a porta, do exemplo que eu dei da casa, é exatamente para você, trazendo para o sentido espiritual, você vai lembrar que o Senhor é o seu pastor e nada me faltará. 1.000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei. Vamos falar o que Deus disse, em vez da gente ficar muito preso às circunstâncias. Irmãos, as circunstâncias tendem exatamente trazer desconforto. E a primeira reação nossa é ficar de boca fechada. Não dá vontade de falar nada. Estou falando besteira? Sim ou não? Não é verdade? E às vezes, quando abre a boca para falar, fala besteira. E aí, o hábito de você sempre semear e dizer, vai acabar você aprendendo, entrando nesse fluxo, e você automaticamente vai começar a dizer. A convicção vai queimar aqui dentro e você vai começar a falar. Monte, despenca daqui e lança-te no mar. Mas, irmãos, comece. Exercite a sua fé. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu não tenho um atalhozinho, um esquemazinho de carioca para ajudar você, irmãos. Tem fé envolvida. Nós vivemos pela fé, irmãos. Aí a gente fala assim, meu Deus, fé. Não pensa assim não, que essa cara de incredulidade, irmãos, é que tem que mudar. Fé é um estilo de vida do crente. Agora vamos fazer isso direito. Não vamos ficar no campo de apenas acreditar e não semear. Amém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que produz fé, e uma outra fé vem por ouvir a palavra do diabo e que produz medo. Então, esse negócio de ouvir sempre o que o diabo disse, isso vai produzir problemas para você. Então, entenda que, às vezes, alguns comportamentos que nós temos, não necessariamente é alguma confusão biológica, alguma coisa assim que pode acontecer, a gente tenta correr, às vezes uma alimentação inadequada, algumas coisas assim, ou os excessos, não é verdade? E às vezes, quando a gente procura profissionais, quando o corpo começa a ser muito violentado, no sentido de você extrapolar, quebrar alguns princípios, o corpo ele vai reagir normalmente e vai começar a gritar. E aí, quando a gente procura um profissional, fala, falta isso aqui, de repente você está exagerando nessa parte, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Mas tem coisas, irmãos, que a gente parte logo para o extremo. A gente já vai automaticamente para o extremo. Mas eu estou assim, eu estou assado. E quando a gente tem a oportunidade de perceber algo que a gente está extrapolando, saindo da posição, e a gente só precisa tão somente
voltar para a posição, para resolver essa situação, glória a Deus, aleluia. Mas tem coisas, irmãos, do lado espiritual, que está relacionado exatamente com aquilo que você fala. Você está falando muito errado. Estamos falando coisa, quando falo estamos falando coisa, assim no sentido de que é uma aprendizagem aqui, uma forma de expressar isso, mas cuidado com coisas, irmãos, que esteja acontecendo com você ou comigo, que não está relacionado a algumas coisas relacionadas a alguma quebra de princípio com relação ao corpo, alguma coisa que a gente está exagerando ou deixando de fazer, que o corpo está gritando. Eu não estou falando nesse ponto, eu estou falando de coisas relacionadas ao espiritual, aquilo que eu estou dizendo. Eu não estou vigiando as minhas palavras. E eu estou exatamente me classificando aqui como um mero religioso. Então, uma das formas para realmente vencer tudo isso, irmãos, é praticando, é dizendo. A gente citou aqui vários versículos. E direis. Uma fé como? Direis. A fé fala. Porque desde o processo inicial de salvação, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o que nós fizemos aqui? Nós confessamos, né, o Senhor e Salvador, crendo no coração, confessando com a boca. Não é assim? Precisa acontecer para eu ser salvo? Crer com o coração e confessar com a boca a respeito da salvação? A nossa caminhada também consiste, irmãos, da mesma forma, em relação à nossa vida, às nossas necessidades, às circunstâncias que nós atravessamos, irmãos, pela fé. Eu creio, mas você precisa dizer. Dizer, irmãos. Você está comigo? Olha só que interessante aqui, eu vou ler, não precisa abrir. Provérbios capítulo 7, versículo 2 e 3, eu vou ler para você. Guarda os meus mandamentos e vive. Olha só que interessante, irmãos. Só nesse pequeno trecho aqui do versículo, nessa primeira parte do versículo. Guarda os meus mandamentos e vive. Irmãos, é vida. A lei do Senhor é vida. A palavra do Senhor é vida. Então, o contrário, aquilo que é do diabo, aquilo que Deus não disse, irmãos, é o quê? Morte, medo, angústia, doença, preocupação, e vai por aí. Então ele fala aqui, guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Aleluia. Diga assim, eu amo essa palavra. Meu Deus do céu, irmãos. Veja essa palavra como um remédio para a sua vida. Que a gente fica correndo para lá e para cá, irmãos. O que você precisa tão somente é guardar essa palavra no seu coração. Então aqui o autor, ele está tentando aprofundar a importância de se apegar à palavra, de reconhecer que, além de ser vida, ela precisa ser guardada, né? Atas aos seus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Aí tem uma outra passagem aqui maravilhosa, em Salmos 45, versículo 1, não precisa abrir. Olha só o que o salmista, um grande poeta aqui, que ele fala, olha só. De boas palavras transborda o meu coração. Vou repetir. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua, presta atenção, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu creio que quando ele cita isso, ele está exatamente lembrando Deus na criação, quando ele falou e as coisas aconteceram. Então, que a sua língua não seja, irmãos, algo que, essa é força de expressão. Eu disse isso, mas não é o que eu queria dizer. Não diga. Se não é o que você queria dizer, não diga, abençoado. Porque o que você disser pode virar contra você mesmo. Isso aqui é porque eu estava nervoso.
É porque eu estava nervosa. É porque eu queria me esvaziar. Oxi, rapaz. Se a Bíblia ensina para se encher falando em línguas, e você está se esvaziando falando besteira. Oxi. E todos nós somos tentados a isso, meu irmão. Primeira coisa que tenta configurar na cabeça, porque, irmãos, nós viemos de uma situação delicada que o homem morreu espiritualmente. Então, a alma, irmãos, o nosso processo, entramos nesse processo de salvação, a nossa vida. A nossa mente, irmãos, ela não foi transformada, precisamos fazer isso todos os dias. Uma sequela, irmãos, da queda do homem é exatamente a nossa mente. Então, não fica muito confiante na sua mente, não. A mudança que aconteceu foi no seu coração, no seu espírito. Agora, em relação à sua alma, à sua mente, você precisa, irmãos, vigiar todos os dias. Saiu daqui, irmãos, eu estou aqui flutuando, eu estou nas nuvens, mais alvo que a neve. Mas amanhã você precisa continuar crendo para amanhã. O viver pela fé não é só domingo e quinta-feira. Porque às vezes o crente está assim, na quinta-feira, e fica tudo aleluiado, né? Hoje não posso falar besteira, não mexe comigo, porque hoje é a ceia do Senhor. Aleluia. Meu Deus. Aí quando acaba a ceia... Aí ouviu uma palavra ontem, declarou, aleluia, é isso mesmo, eu posso. Aí chega no dia seguinte, fala tudo o contrário. Anula tudo que foi falado anteriormente. Anula tudo que orou no dia anterior. Porque a língua, ela pode fazer isso. Amém, irmãos? Eu não vou nem entrar naquela situação de falar palavrão, que você não fala palavrão. Você está comigo? Aleluia. O que eu tenho que escrever na tábua do meu coração é a palavra do Senhor. Não são as palavras do inimigo. Porque esse processo acontece exatamente isso. Eu vou falando aquilo que Deus não disse. Isso vai, da minha mente, cair para o meu coração. E isso, irmãos, vai dar ruim. Eu não estou trazendo uma palavra de condenação, mas de ajuste. E eu creio que nós temos a oportunidade de avaliar a si mesmo, de ter mais cuidado com aquilo que nós falamos, se exatamente nós estamos vivendo pela fé, se a gente está sendo muito movido com aquilo que está vendo ou sentindo, se está faltando reações a algumas coisas, montes que está ali o tempo todo e a gente ainda não disse nada. Comece a dizer. Entendendo dentro desse princípio da semeadura, comece a dizer. Não faça comparações com outros, que às vezes é só em dizer, apontar, já sai daqui, já se lança no mar. Não faça comparação, não. Comece você. Não comece a acreditar em relatório, porque nessas ocasiões o diabo começa a soprar. Está vendo aí? Não está acontecendo. Você está naquela igreja lá que fala igual papagaio. Diga. Você está igual papagaio, não está acontecendo. É isso que o diabo fala. E não é para você ficar repetindo igual um papagaio. Você está comigo? Você está exercitando, você está declarando a palavra. Irmãos, a palavra, como semente que é, poderosa, irmãos, para mudar a sua vida. Tem um ditado popular, nem sei se está na Bíblia, acho que não está na Bíblia, uma verdade dita várias vezes, ou melhor, uma mentira dita várias vezes, ela se torna o quê? Uma verdade para as pessoas. Uma mentira dita várias vezes, ela pode se tornar verdade. Agora, ao contrário, uma verdade dita várias vezes, confessada várias vezes, irmãos, ela, além de ser verdade, que você sabe que é verdade, vai gerar o quê? Convicção. Então, às vezes, o que está faltando é dizer. Uma outra parte aqui, é bom a gente destacar, não diga
a Deus o que o diabo disse. Vou repetir. Não diga a Deus o que o diabo disse. Ah, Senhor, você sabe que eu estou prestes a ser mandado embora. E aí, Senhor, tu conhece o meu coração, sabe que vai faltar tudo, eu não vou ter nada, daqui a pouco... Meu Deus! Ah, Senhor, se for da tua vontade, você me cura. Senhor, preciso, mas, Senhor, você sabe, a minha irmã também passou por isso, tantas pessoas, me prepare para passar por isso também. Misericórdia! Não diga a Deus o que o diabo disse. Aí Deus vai olhar para você assim, ó, eu não disse isso. Senhor, o Senhor conhece a minha diabetes. Aí ele vai olhar para você, mas Jesus levou essa enfermidade embora. Você está dizendo que é seu. Aí você fica incomodado, mas eu não posso mentir. Ah, você está mentindo? É mentira o que Deus disse? Ah, eu não posso mentir. Vem cá. Você não está mentindo. Você está dizendo o que Deus disse. Diga para o seu irmão, diga o que Deus disse. Ah, esse negócio de ir para a igreja não resolve, não. Alô? Você está comigo, irmãos? Se você não está feliz com a sua colheita, verifique a semente que está semeando. Eu vou ficar nessa parte aqui. Verifique a sua semente. O que você está semeando? O que você está dizendo? Quando a Bíblia fala orar e vigiar, está aí para você aí. O que é vigiar? Vigie a sua boca. Em vez de você ficar vigiando a boca do seu irmão que está falando mal de você, vigie a sua boca. Alô? Amém, irmão? Vocês aprenderam hoje? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, dando glória a Deus. Os crentes vão sair aqui no sapatinho, vamos, André? No sapatinho. Abrindo boca para falar negativo. Vai orar em línguas um pouco, irmão. Se você tiver vontade de falar besteira, eu vou começar a orar. Você vai começar a edificar a sua própria fé, orando em línguas. Tem uma ministração, talvez semana que vem eu vou falar sobre línguas para edificação. Eu vou falar sobre isso, porque tem muita gente que não está usando a ferramenta que tem. Você está comigo, irmãos? Amém. O peixe morre pela... Marcelo, capítulo 1, versículo 2. Está na Bíblia. Amém, irmãos? Às vezes a gente fica lutando com o diabo. Diabo. Pastor, estou fazendo macumba para mim, estou botando meu nome na boca da formiga. E aquela inquietação. E a batalha está aqui, ó. Está só aqui. Irmão, eu vou te falar aqui agora qual é o teu problema. Você fala muita besteira. E está abrindo porta para entrar um monte de coisa, porque semeadura e colheita é um princípio desde a criação. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você ficar reclamando o tempo todo, dizendo coisas que Deus não disse, um dia, isso não é palavra de maldição não, tá, irmãos? O pastor jogou uma palavra de maldição, não. Um dia você vai colher, por causa desse princípio.